Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Amém? Eu vou reler, preste atenção. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Amém, igreja? Quantos creem na palavra de Deus? Então, eu vou ler agora e você repete. Vamos lá. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Amém? Você crê mesmo nesta palavra? Nós vamos aprender um pouquinho mais dela. Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, continua aplaudindo e glorificando. Solta a tua voz, aplaude e glorifica. Do fundo do teu coração, das tuas entranhas. Isso, dá glória, glória, glória. E aplaude mais ao Senhor. Continua aplaudindo. Senhor Deus e Pai, o teu povo está te aplaudindo e te glorificando. A tua palavra vai ser pregada agora. Senhor, abençoa este povo que te exalta, este povo que te glorifica. Abençoa com bênçãos vindas diretamente do céu. Repousa o teu Espírito sobre cada vida que está aqui presente. E usa-nos agora para enviar a tua palavra. Fala através da nossa boca e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Olha que coisa linda. Você ler isso aqui no Evangelho, ver que Jesus está mencionando uma passagem da Escritura, perguntando se aquelas pessoas nunca tinham lido isso no Antigo Testamento, e a gente hoje aqui, no tempo da graça, em pleno século 21, nós podemos consultar a Bíblia de Jesus. Nós podemos consultar a Bíblia daquele tempo. Podemos conferir aonde Jesus estava baseando essa mensagem, que é ali no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21, quando Davi estava fugindo de Saul, e ele estava com fome. Ele foi procurar um sacerdote, e ele tinha muita fome, e ele foi ali dentro da casa de Deus, junto com seus companheiros, e comeu o pão sagrado. Acompanhe comigo aqui. Vamos lá, na Bíblia de Jesus, na Bíblia daquele tempo, na Escritura que Jesus mencionou, naquilo que ele perguntou: não tendes lido? Diga graças a Deus que eu posso ler a Bíblia de Jesus. Que bom, né? Não é legal isso? Poxa, eu vou ler a mesma coisa que Jesus lia e o que ele ensinava para os outros. Olha só. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição.
que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Então veja só, o pão da proposição, um pão que pessoas comuns não podiam comer e que só o sacerdote podia se alimentar daquele pão. Este pão, ele era colocado no lugar santo, dentro do tabernáculo, que a igreja antigamente era uma lona, não era uma igreja de alvenaria, não era uma igreja de pedras ou tijolos, era uma lona, era uma tenda, mas ficava dentro de um lugar reservado para o sacerdote, e tinha dentro do tabernáculo, no lugar santo, uma mesa, do lado direito para quem entra, uma mesa toda de ouro, e sobre aquela mesa sagrada ficava os pães sagrados. E aqueles pães sagrados tinham que estar dia e noite dentro do tabernáculo. E aos sábados, que era o dia que eles faziam as reuniões, aos sábados o sacerdote tinha que levar pão novo, colocar sobre a mesa e retirar o pão da semana passada. Aí o sacerdote podia comer o pão que estava sendo retirado. Mas só o sacerdote podia comer. Ninguém mais podia comer daquele pão. E Davi, no Antigo Testamento, se alimentou daquele pão e em dia de sábado. Então Jesus menciona esta passagem, o pão da proposição, que não era lícito a ninguém comer, a não ser o sacerdote. Então nós vamos nos aprofundar sobre esse pão da proposição, para entender exatamente o que Jesus está ensinando com relação a esta questão. Olha só, aquela mesa de ouro, onde ficava o pão da proposição, na verdade não era um pão, eram 6 pães de cada lado, eram 12 pães. Esses 12 pães representavam, evidentemente, as 12 tribos de Israel, no Antigo Testamento. Mas como o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras, os 12 pães também representam os 12 apóstolos de Cristo. Estes pães, eles tinham que ser feitos com farinha escolhida. Não era com qualquer farinha. Era com o melhor da farinha. Com farinha rigorosamente selecionada. Farinha de excelente qualidade. E esses pães eram feitos de uma maneira muito especial, com muito temor, para ficarem ali diante do Senhor perpetuamente. Esses 12 pães enfileirados, feitos com farinha escolhida, você vê que era uma ordem de Deus ali no livro de Levítico, capítulo 24, no versículo 5. Acompanhem comigo. Vamos lá, na Bíblia de Jesus. Na Bíblia daquela época. Levítico, capítulo 24, verso 5. Olha a ordem do Senhor para Moisés, a respeito do pão. Também tomarás da flor da farinha, e dela cozerás 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Muito bem, essa é a ordem. Vamos ao significado. Voltando para a leitura, versículo 5. Do melhor da farinha, da flor da farinha. 12 bolos, 12 pães, enfileirados, 2 fileiras. Circule essas 2 fileiras e escreva em cima 2 povos. Um representando o povo judeu e outro representando o povo gentil. Separados em 2 fileiras. 6 em cada fileira, circule isso. Você sabe que na Bíblia Sagrada o número 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. 6 em cada fileira, mostrando que realmente representa a humanidade, a totalidade da humanidade. Sobre a mesa pura, o pão não podia ser colocado sobre uma mesa impura. Essa mesa pura representa você, quando você é santificado, é purificado pelo sangue de Jesus.
O pão, evidentemente, tinha que ser colocado sobre a mesa pura, isto é, não pode colocar sobre uma mesa impura. Uma pessoa que ainda não foi purificada pelo sangue de Jesus não pode comer este pão sagrado. Continuando. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial. Passe um traço aí debaixo de oferta memorial. Quer dizer que era para uma lembrança. Uma lembrança. Era como se aqueles pães representassem um monumento. E tinham que estar continuamente ali. Esses pães ficavam dentro do tabernáculo, justamente naquela parte que do outro lado tinha o candelabro de ouro. Era um castiçal com 7 lâmpadas. Nós sabemos hoje que o castiçal com 7 lâmpadas, que Deus pediu para colocar o pão continuamente diante dele, aquele castiçal com 7 lâmpadas que também não se apagavam, que tinham que ficar ardendo de dia e de noite, não podiam se apagar. Aquele castiçal representa o Espírito de Deus, e não apenas um, mas o Senhor Jesus, a luz do mundo, e representa os 7 Espíritos de Deus, da Apocalipse capítulo 5, verso 6. Vamos lá em Apocalipse capítulo 5, verso 6. Há 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Aqui está escrito assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então aquele castiçal representava tudo isso. Do lado direito, a mesa de ouro puro com os 12 pães, 2 povos, diante do Senhor continuamente, porque do lado oposto ficava o castiçal com as 7 lâmpadas, que representam os 7 Espíritos de Deus e que representam o próprio Deus e o Cordeiro. Muito bem, você está vendo o significado disso. Agora olha só, ninguém podia comer daquele pão, mesmo os fiéis, mesmo os que pertenciam à nação de Israel, eles não tinham autorização para comer aquele pão, somente o sacerdote. Só o sacerdote tinha aquele privilégio de comer os pães. Vamos voltar ali para o livro de Levítico, no capítulo 24, agora o versículo 9. Vamos lá. E será de Arão o pão da proposição. Arão era o sumo sacerdote. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Então somente o sacerdote Arão e seus filhos, que também eram sacerdotes, podiam comer daquele pão, desde que comessem ali no lugar santo. Olha só. Então não era para qualquer um. O Senhor Jesus está citando esta passagem. E nós vamos aprender mais um pouquinho a respeito destes pães da proposição. O que representavam esses pães ali? Primeiro lugar, pão de dia e de noite, continuamente na presença do Senhor. O que representava aquilo? O sustento de Deus para aqueles 2 povos, os judeus e os gentios. Deus preparando um pão, uma fartura, não somente para as 12 tribos de Israel, mas por estarem enfileirados em 2 fileiras de 6, representando 2 povos, Deus fazendo uma provisão eterna, perpétua, para toda a humanidade. Aqueles pães que ficavam ali na mesa de ouro puro, que eram chamados os pães da proposição, eles também levavam outro nome. Eles eram chamados, eu quero que você escreva, anote aí, pães do rosto. Escreva isso, pães do rosto. E vamos ali no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 30. Por que era também chamado de pães do rosto? Em hebraico é lehem rapanim.
pães do rosto. Por quê? Por causa desse versículo aqui, ó. A ordem de Deus. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Circule perante a minha face. Por isso que era os pães do rosto. Porque ficavam continuamente diante da face do Senhor. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, qual foi a declaração que ele fez? Quando o povo começou a correr atrás dele para que ele continuasse multiplicando os pães e matando a fome dos famintos. Qual é a pregação que Jesus faz em seguida? Vamos no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35. Vamos acompanhar. Vamos entender o que isso significa. Olha só. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No versículo 48, aí mesmo, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Se o pão tinha que estar perpetuamente, continuamente ali, no tabernáculo, perante a face do Senhor, e Jesus se declara o pão da vida, quer dizer que ele é o pão da vida perpétua, o pão da vida contínua, o pão da vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele disse que este pão não foi feito por mãos humanas. Ele declara isso aqui no versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então os pães da proposição eram símbolo de Jesus Cristo também. Representava o pão da vida que é Jesus. Versículo 53, aí mesmo no capítulo 6 de João. Acompanhe a leitura. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Lógico, ele é o pão da vida. Se eu não comer o pão da vida, eu não vou ter vida. E ele está explicando agora que o pão é a sua carne. Ele está dando pelo mundo. Olha só, versículo 54 em diante. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Qual era a ordem? Estes pães da proposição terão que estar continuamente diante de mim. Jesus, quando ele dá a sua carne como pão, ele está dizendo: você se alimenta de mim e você permanece continuamente diante de mim. Está compreendendo? Vamos seguir a leitura. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém, igreja? Muito bem, maravilha. Estamos nos aprofundando nesse assunto. Jesus é o pão também. Mas no Antigo Testamento, ninguém podia comer. Davi comeu, mas não pecou por causa disso. Porque ele estava com necessidade de fome e não havia outro pão ali. Na leitura que nós fizemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, verso 6. Não tinha outro pão ali. Então quer dizer que ele comeu para matar a fome. E Davi era um homem de Deus. Ainda que os companheiros que ele tinha não fossem. Mas Jesus está colocando que a fome ali no caso vinha até antes da lei. Até antes da norma religiosa. Não é porque Davi comeu o pão ali que ele pecou. Porque ele não estava participando por desobediência. Ele estava participando por causa da fome. Os homens estavam desfalecendo. Então eles comeram. Então Jesus está pegando esta passagem bíblica para explicar. Para falar sobre outros assuntos também. Inclusive sobre o sábado. Porque diziam para Jesus:
Como é que os teus discípulos em dia de sábado estão colhendo espigas, ralando com as mãos e comendo os grãos? É proibido fazer trabalho no dia de sábado. Jesus está explicando. A necessidade humana vem acima do rigor de uma lei. Ah, por que eles comem sem lavar a mão? Porque aqui não tem água e eles estão com fome. E comiam. Então olha só. Às vezes a pessoa quer levar a palavra de Deus a ferro e fogo. Mas tem que se analisar o que está acontecendo e qual é o contexto. Qual é a situação daquele momento? Muito bem. Agora, vamos ver uma coisa. Jesus Cristo, Ele veio como pão da vida para dar a sua carne em favor do mundo, para resgatar a humanidade, para alimentar a humanidade. Mas como que Ele vai permitir que qualquer pessoa, sem temor, coma do seu pão? Nós vimos que o pão tinha que ficar sobre uma mesa pura, que isto é sagrado, isto é santo. Não pode se dar para qualquer pessoa. Se vier um bêbado aqui e falar, uma igreja, vou sentar, é Santa Ceia, ah, eu quero participar da Santa Ceia. Nós vamos explicar para ele que não pode. Ah, mas eu quero. Não pode, meu amigo, você não está purificado pelo sangue de Jesus. Você está com fome? Se você tiver fome, nós vamos te dar pão para comer, para matar a tua fome. Mas você não está participando do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é sagrado. O corpo de Cristo, a pessoa tem que estar purificada para participar. Mas é só o sacerdote que pode participar no Antigo Testamento. Quer dizer que não era aberto para todo mundo. E no Novo Testamento também não é aberto para todo mundo. Mas como que Jesus está agora dando o seu corpo e mais do que o pão, Ele está dando o sangue, simbolizado através do vinho. Como que eu, ou você, ou um novo convertido, uma pessoa que acabou de se batizar nas águas, como que esta pessoa vai ter o direito de participar da Santa Ceia? Eu sou sacerdote, eu posso comer quanto eu quiser. Mas e você que não é sacerdote? E você que ainda não é um pastor, um evangelista, uma pastora? E você que acabou de se batizar, ainda nem obreiro é? Como é que você passa a ter o direito de participar deste pão sagrado? Participar dignamente. Então nós vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 5 e o 6. Acharam? Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e o 6. Olha o que está escrito. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Você é a mesa, uma mesa preciosa. Não tem outra mesa igual a você. Você foi trazido para o lugar santo através de Jesus Cristo. Mas se a mesa, se você está sujo, se você está impuro, nós lemos aqui, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha só, Ele purifica a mesa. Ele torna a mesa santa, não porque a mesa é santa, mas porque a mesa foi purificada pelo sangue de Jesus, porque você é purificado pelo sangue de Cristo. E em seguida, depois de te purificar, Ele faz de você reis e sacerdotes. Você se torna um sacerdote de Deus. Olha só, um sacerdote desse próprio tabernáculo que é o teu corpo. Então diga, pelo sangue de Jesus, eu sou sacerdote do meu corpo, que é o templo de Jesus Cristo, que é o templo do Espírito de Deus. Muito bem. Então quando você se torna templo de Deus, quando você se torna sumo sacerdote deste templo que está dentro de você, quando você é santificado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue de Cristo, aí você pode participar do pão da proposição. Aí você pode participar da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos
vivendo uma época de muita dificuldade espiritual, onde as pessoas não têm mais temor de Deus. O amor está esfriando, e isso está acontecendo em todos os níveis dentro das igrejas. Não apenas membros, mas até no altar o amor está esfriando. E o temor está sendo perdido. E por não conhecerem o significado da palavra de Deus, Santa Ceia está sendo dada para pessoas que nunca passaram pelas águas, que nunca obedeceram Jesus, que nunca foram purificados e participam de uma mesa sagrada que somente um sacerdote pode participar. E você viu que a pessoa que tem um encontro com Jesus, que recebe Jesus como Salvador, é purificada de todos os seus pecados e santificada, passa a ser algo sagrado para Deus. E o próprio Senhor Jesus pega esta pessoa que foi purificada e santificada pelo seu sangue e transforma esta pessoa em sacerdote do Deus Altíssimo. E aí sim esta pessoa pode participar da Santa Ceia do Senhor. Você que hoje está ouvindo esta palavra, uma mesa está colocada à tua frente. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, vai ser dado para você comer. Se você ainda não foi purificado pelo sangue de Jesus, você precisa se purificar para depois participar como sacerdote desta mesa. Se você está desviado ou desviada, você tem que se consertar com Deus, se purificar dos pecados que andou cometendo enquanto estava fora do templo, enquanto estava fora do tabernáculo, enquanto estava na rebeldia e no pecado. Você tem que ser purificado, purificada, antes de participar desta mesa gloriosa. Se você hoje aqui ainda não é batizado nas águas, não passou pelas águas, já recebeu Jesus como Salvador, já entregou tua vida para Jesus, mas ainda não obedeceu, ainda não se sujeitou a Cristo, ainda não foi incluído no corpo de Cristo, que é a igreja. E veja, pessoas às vezes dizem: eu não preciso de igreja para ser salvo. Como não? A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo do sacerdote, do sumo sacerdote. Se você não está incluído no corpo de Cristo, como é que você quer participar das coisas santas? Então você precisa obedecer. E quando você se batiza nas águas, você está se sujeitando ao Senhor Jesus. Você que hoje está aqui, se ainda não desceu as águas, tem que esperar o próximo batismo e participar da Santa Ceia do Senhor. Mas hoje mesmo, o Senhor Jesus quer iniciar uma purificação poderosa na tua vida. E veja você, como sacerdote, que você agora está tomando consciência que é, mesmo assim, antes de participar do pão sagrado que é Jesus Cristo, antes de participar do corpo de Cristo, você tem que se purificar. Vamos lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Preste atenção. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha só, o pão é memorial perpétuo. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus eliminou o Antigo Testamento, estabeleceu com seu sangue um novo testamento. E no Novo Testamento você passa a ser o tabernáculo de Deus. No Novo Testamento você passa a ser o sacerdote desse próprio tabernáculo que é o teu corpo. No Novo Testamento você tem que participar não apenas do pão, mas do sangue de Jesus Cristo. Porque o pão representa aquele corpo que vazou sangue até morrer, pendurado na cruz do Calvário.
e você se alimenta do sacrifício de Jesus, este pão da proposição, o que Deus propõe para a tua salvação, e depois de participar do pão, você não pode se alimentar de um Cristo morto, porque ele disse, eu sou o pão da vida, ele não disse, eu sou o pão da morte. Então é por isso que ele disse, tomai e bebei, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Quando você bebe o vinho, você está trazendo de volta para o corpo morto de Jesus, o sangue que foi tirado, vazado lá na cruz. E quando o sangue e o pão se juntam, Cristo passa a viver poderosamente dentro de você. Você vai dizer, eu estou continuamente na presença de Deus, e por ter me alimentado de Jesus Cristo, eu e o Senhor permanecemos juntos. E isso tem que ser feito por memorial eterno. E repare uma outra coisa aqui nessa leitura que nós fizemos. Na noite em que Jesus foi traído, ele chamou só os discípulos, só os seus seguidores íntimos, só aqueles que estavam perseverando em fazer a sua vontade. Ele não chamou toda Jerusalém ou toda a Judéia, venham comer do meu pão, venham comer da minha carne, venham beber do meu sangue, venham beber do cálice. Ele não deu para todo mundo. Alimentar a multidão no deserto, ele alimentou 5.000, porque viu que todos tinham fome. Pegou 5 pães e 2 peixinhos, abençoou, deu e multiplicou, e todos comeram até se fartar. Mas na hora de participar do mais sagrado que ele tinha para oferecer, ele não chamou a multidão que ele alimentou no deserto, porque aquela multidão não continuou com ele, aquela multidão não perseverou com ele. Ele chamou somente aqueles que estavam perseverando em continuar com ele. Vamos fazer a leitura aqui, o próximo versículo, o 26. Paulo registrou o seguinte, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quer dizer que ele é o pão vivo. Nós comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte de Jesus, que deu o seu corpo como carne para o mundo, mas que ele está vivo, porque um morto não pode voltar. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Se ele estivesse morto, como poderia voltar? Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, o ser humano, a si mesmo, tanto homem como mulher. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Você já aprendeu que por causa do sangue de Cristo você foi transformado em sacerdote deste tabernáculo que é o teu corpo. Mas antes de participar do pão, lá no Antigo Testamento, o sacerdote tinha que se purificar. E olha aqui, no Novo Testamento, o mesmo costume. Você, antes de participar do corpo e do sangue de Cristo, tem que fazer um autoexame de consciência, se examinar a si mesmo. E só depois de se examinar é que você come o pão e bebe o cálice. Versículo 29, por que nós não podemos dar para qualquer pessoa? Uma pessoa que não entende, uma pessoa que não compreende. Olha aqui, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você acha que eu vou pegar o corpo do Senhor, representado no pão sagrado, e eu vou dar para uma pessoa que entra na igreja e não conhece nada do Evangelho, não tem fé nenhuma, não tem discernimento, não obedece o Senhor Jesus, não se batizou nas águas? Você acha que eu vou dar para essa pessoa? Eu não vou dar, primeiro, porque eu tenho temor e conheço a palavra. E não vou dar para o próprio bem da pessoa. Porque se ela comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A pessoa tem que ter o temor de Deus, discernir que este pão é o corpo de Cristo. Discernir que este cálice é o sangue do Senhor. E olha o que acontece quando a pessoa participa sem temor, quando a pessoa participa indignamente, sem discernir o que está fazendo. Olha o que acontece. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
Já viu aquela pessoa que vive cochilando no culto? Fica com abrição de boca durante o culto? Você já viu aquela pessoa que vive doente? Puxa vida, pastor, ore por mim, estou doente. Mas irmã, você não sara? Não saro. Pastor, ore por mim, mas irmão, você não sara? Não saro, pastor. É porque a pessoa não está tendo o temor de Deus. Você tem que ter saúde através do sacrifício de Jesus Cristo. Se você hoje participar da Santa Ceia do Senhor, você que faz parte do povo de Deus, você que já se tornou sacerdote do Deus Altíssimo pelo sangue de Jesus, você que está na obediência do Senhor, se hoje, ainda que você esteja doente, e ainda que a sua doença seja incurável, e médico nenhum consegue resolver, se hoje você participar do corpo de Cristo com temor no coração, discernindo o corpo do Senhor, eu tenho certeza absoluta, a cura da tua enfermidade vai brotar naturalmente, porque na sua cruz, Jesus levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Se você estiver doente, você vai ser curado, porque o corpo de Jesus é vida. O sangue de Jesus é vida eterna. Continuando a leitura para a gente terminar a mensagem. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse é o segredo, amados. Existe um dia do juízo preparado, onde Deus vai trazer abertamente diante de todos a culpa de cada um, o pecado de cada um, vai julgar pessoa por pessoa. E não pense que Deus tem pressa de fazer esse julgamento naquele dia, porque Ele tem toda a eternidade para julgar cada pessoa. Não importa quanto vai demorar. Pastor, mas são bilhões de pessoas que estarão em juízo. Deus não tem pressa nenhuma. Ele vai julgar um por um. E os que estão sendo julgados vão até torcer para cada julgamento demorar bastante. Porque sendo você culpado, você sabe que no final do julgamento, o destino é o lago de fogo e enxofre, a morte eterna. Então, vai ter um dia do juízo, onde cada pessoa vai se apresentar e a sua vida, tanto pública como secreta, vai ser revelada. Mostrada, cruamente, sem qualquer maquiagem, sem qualquer disfarce. Tudo vai ser mostrado ali de uma maneira nua e crua. Esse dia vai acontecer. Mas olha só, quando você recebe Jesus Cristo como teu único Salvador, é porque você reconhece que é um pecador, é uma pecadora. Então você não precisa nem de julgamento. Você está se declarando culpado. Você está se apresentando diante de Deus e dizendo, meu Deus, eu sou culpado. Então você já antecipou o julgamento. Você já declarou até a sentença. Sou digno de morte, mas antes que o Senhor me lance no lago de fogo e enxofre, eu levanto a minha mão e recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Você passou da morte para a vida. Você escapou da condenação. Está compreendendo? Olha que coisa linda. Quando você, já batizado nas águas, já servindo a Deus, comete um pecado, a consequência do pecado é a morte. Não importa se é um pecadinho ou um pecadão, não importa se você já é crente e pecou, a consequência do pecado é a morte. Aí você vem aqui para a Santa Ceia, aí você se examina a si mesmo, e você não precisa nem do julgamento de Deus. Você se examina e você se diz culpado, culpada. Olha o versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí o que você diz? De fato, entre a última Santa Ceia que eu participei e esta nova que eu pretendo participar hoje, eu estou fazendo um exame de consciência. E eu estou discernindo, com temor de Deus, que com este pecado que eu cometi, eu não posso participar da pureza e da santidade do corpo de Cristo e do seu sangue.
Eu estou me examinando, eu não preciso que Deus me condene. Meu Deus, eu reconheço que eu errei. Você está se julgando, não será julgado. Compreende isso? Por isso que antes da Santa Ceia, a pessoa tem que se autoexaminar. Mesmo você sendo salvo, ou tendo um dia sido salvo, salva, na hora de participar da Santa Ceia, o sacerdote tem que se purificar através do autoexame de consciência. E chegando à conclusão que há culpa, que há pecado, você tem que se purificar do seu pecado. Como é que se purifica do pecado, igreja? Pelo sangue de Jesus Cristo. Não é isso? Então você vai depender do sangue de Jesus mais uma vez. Você vai ter que dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Meu Deus, pelo sangue de Jesus, me purifica agora do meu pecado. E quando você faz isso, evidentemente você é perdoado. Se você faz com temor, se você faz apenas para participar da Santa Ceia e saiu da igreja, volta a cometer o mesmo pecado, então você não tem temor de Deus. Você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Por isso que a tua doença não sara. Por isso que a tua vida não melhora. Porque você não corrige, você pede perdão, mas não corrige. Não tem temor. Se você tiver temor de Deus, se auto-julgar, você vai ser absolvido. Porque nunca uma pessoa que pediu perdão a Deus, ele recusou o perdão. Versículo 32. Estou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O mundo já está condenado, o mundo já está julgado. O mundo vai comparecer no tribunal de Deus ali, no juízo final, apenas para que a sentença seja dada. Porque ninguém vai dizer: injustiça, fui um santo na terra, estou sendo lançado no inferno. O pecador vai dizer: está aí, foi provada completamente a minha culpa. Pecados que ninguém sabia que eu cometia, que eu fazia no mais secreto do meu dia a dia, ou da minha noite, agora Deus mostrou e eu não tenho o que dizer. Estou condenado, também não quis saber de Jesus, não quis servir o Senhor, não fiquei continuamente na presença do Senhor, me desviei, me afastei, estou sendo lançado no lago de fogo e enxofre, porque eu mereço. O juízo de Deus vai ser apenas uma sentença formal de uma condenação que o pecador já sabe que tem. Mas quando você se auto-julga e auto-se condena e constata com temor de Deus que continua precisando do sangue de Jesus para ser salvo, que você continua dependendo do sangue de Cristo, aí você pede perdão. E pede para Ele se purificar. Ele te repreende. Como você está ouvindo essa palavra agora, é uma repreensão. Você é repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. E na igreja cristã primitiva, Paulo explicou o seguinte: vocês estão fazendo a Santa Ceia aqui sem qualquer ordem. Começam a servir de qualquer maneira. Um come demais, outro come de menos. Outro bebe muito até se embriaga, e outro chega, não tem mais o sangue de Cristo, não tem mais o vinho. Aí ele mandou organizar a Santa Ceia, por isso que ele diz assim no versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Circule aqui no versículo 33, meus irmãos. Ele está dando a Santa Ceia para toda a cidade de Corinto? Não. Ele está falando com irmãos. Como que alguém se torna irmão? Quando recebe Jesus Cristo como Salvador. Quando passa pelas águas e passa a fazer parte do corpo de Cristo. Esse ensinamento é para irmãos. A Santa Ceia é para irmãos. Amém? E não adianta dizer: todos os homens do mundo são irmãos. É muito bonito na filosofia. Mas diante de Deus não vale. Só é irmão quem recebe Jesus Cristo como Salvador e recebe junto o poder de se tornar filho de Deus. Todos os filhos de Deus se tornam irmãos. Então eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé agora. Primeira coisa, amado, amada, primeira coisa.
O mistério de se tornar irmão. O mistério. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim. Preste atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem que se tornar irmão. Deixar de ser criatura de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse, ide e pregai o Evangelho a todos os irmãos, em todo o mundo. Porque as pessoas que estão no mundo não são irmãs. Irmão é quem ouve o Evangelho e recebe Jesus Cristo como Salvador e se batiza nas águas. A pessoa recebe o poder de se tornar filho de Deus. Então começa por aí. Não adianta dizer que todos são irmãos, não importa se é umbandista, se é kardecista, se é budista ou de outra religião. Não, irmão é quem recebe Jesus Cristo como Salvador. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Enquanto o homem e a mulher não recebem o pão da proposição, que é Jesus Cristo, a salvação que Deus propõe, essa pessoa não pode dizer que é irmã ou irmão. Só se torna irmão quando recebe Jesus Cristo. Porque aí se torna filho de Deus. Então você que está aqui, eu não sei, não conheço todo mundo. Conheço pouca gente aqui em Cabo Frio. Poucos. Mas você se examina agora. Você é irmão? Você é irmã? No sentido bíblico aqui? No sentido da vontade de Deus? Se você ainda não é irmão, irmã, tem que se tornar. Porque isso daqui é para irmão, é para irmã. Tem que se tornar. E você só se torna irmão e irmã se tornar filho de Deus. E você só pode se tornar filho de Deus se receber Jesus Cristo como teu único Salvador. Então descruzem os braços agora e olhem bem para mim. Olhem bem para mim. Quantas pessoas agora querem receber o Senhor Jesus, o pão da vida, como único e suficiente Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Oh, glória. Amém. Muito bem. Outra coisa que eu quero perguntar. Você que está desviado, desviada, afastado, afastada. Você quer continuar no erro? Fora do tabernáculo? Fora do corpo de Cristo? Pastor, eu desviei, mas eu continuo acreditando em Deus. Eu continuo acreditando em Jesus. Grande coisa, o diabo também acredita em Deus, o diabo também acredita em Jesus. Mas o diabo não faz a vontade de Deus. E o diabo não faz parte do corpo de Cristo. Para você fazer parte do corpo de Cristo, você tem que ser ligado na igreja. Veja, na igreja, não na denominação, não na religião. Ligado no corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Você só pode participar do pão se você fizer parte do corpo. Então você que está desviado, desviada, você tem que se consertar com Deus agora. E você, meu querido e minha querida, que já é de Deus, mas você se autoexamina e chega à conclusão que tem culpa na tua vida. Você já até é batizado nas águas, batizada nas águas. Mas você se autoexaminando, você chega à conclusão, realmente, eu pequei. Eu preciso pedir perdão a Deus e me purificar pelo sangue de Jesus Cristo. Só depois de se purificar, ainda que você seja sacerdote do Deus Altíssimo, só depois de pedir perdão, de se consertar com o Senhor, é que você vai participar do pão da proposição e do sangue de Cristo. Pastor, eu tenho que ir aí na frente e contar o meu pecado? Não. Pastor, eu tenho que te procurar no gabinete e te contar o meu pecado? Não, eu não sou padre. Você vai mostrar para Deus a sua atitude de arrependimento. E não adianta você chegar para Deus também e contar o que fez. Meu Deus, o Senhor sabe que eu já me batizei nas águas, estou indo na igreja, mas olha o que eu fiz. E começa a querer contar para Deus. Você estará falando algo que Deus já sabe. Deus não quer ouvir isso de novo. Deus quer ver que você se autoexaminou
reconheceu que tem culpa e quer mostrar arrependimento e pedir perdão ao Senhor. Se você não fizer isso e participar da Santa Ceia indignamente, você vai ser culpado do sangue, da morte e do sangue de Cristo. Consequência, doenças e sofrimentos. Sofrimentos que vão levar até a morte e morte eterna. O que Deus quer ver na tua vida? Temor. Que você realmente tem temor do Senhor. Que você quer se consertar com Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou convidar cada pessoa que está aqui dentro, cada pessoa que está aqui, que se autoexaminou. Primeiro, eu não sou irmão. Preciso receber Jesus como Salvador. Pessoa que ainda não é batizada nas águas. Preciso me batizar no próximo batismo. Você tem que mostrar para Deus esse propósito. E pessoas que já foram batizadas nas águas, mas que reconhecem que precisam pedir perdão por algum deslize ou por algum pecado. E não adianta você falar para mim que vai se consertar com Deus aí no teu lugar. Sabe o que isso mostra? Orgulho e soberba. A pessoa não tem humildade. Se você se humilhar diante de Deus, Deus vai perdoar o teu pecado. Se você se colocar diante do altar, Deus vai te purificar pelo sangue de Jesus Cristo. E purificado ou purificada, você vai participar das bênçãos de Deus. Então, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando com você agora, saia do teu lugar e venha aqui para frente, diante do altar, que nós vamos fazer uma oração poderosa. Em nome de Jesus. Venha para frente, a irmã, o irmão, venha para cá em nome de Jesus. Não fique no teu lugar, porque o que nós teremos que fazer aqui é extremamente sagrado. E enquanto você está saindo do seu lugar, o Rutinaldo Mofato vai louvar o Senhor. E cada pessoa vai chegando, vai se aproximando. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, quem ainda não se batizou nas águas, vai dizer para Deus que no próximo batismo se batiza. Quem ainda é batizado, mas cometeu um pecado, não adianta você ficar com vergonha de parente, vizinho, amigo, conhecido, ou até vergonha de qualquer pessoa. Você tem que ter vergonha dos teus pecados. Você tem que se humilhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Então, enquanto você vem aqui para frente, vamos louvar o Senhor agora com o Rutinaldo. Em nome de Jesus, venha para cá. O Espírito Santo está te chamando. Pra dentro de mim, eu te mostro o amor que um dia encontrei. Se ontem fiz tudo errado, já fui perdoado, acredite, eu mudei. Mudei para os meus amigos, mudei pro meu filho, abracei meu irmão. Enquanto ninguém olhava, Jesus operava no meu coração. Olhe pra dentro de mim e contemple a verdade que pode mudar. Esse é o mistério da cruz, só o amor de Jesus é que pode salvar. Mude também, meu amigo, e caminhe comigo, espalhando esse amor. Abra um sorriso pro mundo, arranque lá do fundo, em nome do Senhor. Deixa Jesus te tocar e te abençoar, você vai entender. Abra o teu coração, ponha toda emoção, Ele vai te atender. Seja mais um como eu, que um dia perdeu e aprendeu a vencer. Veja o que Deus fez por
por você. Basta você dizer sim e deixar Jesus transformar seu viver. Chega mais perto do altar, chega mais perto. Deixa Jesus te tocar. O toque de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A tua vida vai ser transformada. Olhe pra dentro de mim e contemple a verdade que pode mudar. Esse é o mistério da cruz. Só o amor de Jesus é que pode salvar. Mude também, meu amigo, e caminhe comigo, espalhando esse amor. Abra um sorriso pro mundo, arranque lá do fundo, em nome do Senhor. Deixa Jesus te tocar e te abençoar. Você vai entender. Abra o teu coração, conhece toda emoção, Ele vai te atender. Seja mais um como eu, que um dia perdeu e aprendeu a vencer. Veja o que Deus fez por mim, pois Ele também quer fazer por você. Basta você dizer sim e deixar Jesus transformar teu viver. Basta você dizer sim e deixar Jesus transformar seu viver. Glória a Deus. Dobra o teu joelho comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim. Meu Deus e meu Pai. Quando você falar meu Deus e meu Pai, saiba que Ele é o teu Deus e Ele é o teu Pai. Então diga isso sentindo dentro do teu coração. Vamos outra vez. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu compreendo que o verdadeiro pão foi proposto pelo Senhor para me dar vida e vida de verdade. Por isso, eu declaro diante do teu altar que eu recebo o pão que o Senhor me propôs, Jesus Cristo, o pão da vida. E pelo sangue do meu Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Me purifica agora de toda iniquidade. Retira da minha vida toda a maldade. Me purifica, Senhor, pelo sangue de Jesus. E me dá condições de ter comunhão plena com o Senhor. Porque eu quero ficar continuamente perante a tua face. Eu quero estar continuamente diante do Senhor. Pai bendito, me purifica, me dá certeza da salvação e a certeza do meu perdão. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.